Conversando com Deus, livro 2, capítulo 17. Eu percebo o seu desafio, percebo. Por favor, fale-me mais sobre a vida neste planeta em uma escala maior. Diga-me como as nações podem se dar bem umas com as outras para não haver mais guerras. Sempre haverá diferenças entre as nações, porque as diferenças são apenas sinais, e sinais sadios de individualidade. Contudo, a resolução violenta das diferenças é um extraordinário sinal de maturidade. Não há motivo no mundo pelo qual a resolução violenta não possa ser evitada se as nações assim o desejarem. Poder-se-ia pensar que o enorme número de mortes e vidas destruídas seria o suficiente para produzir esse desejo. Mas, entre as culturas primitivas, como a sua, não é isso que ocorre. Enquanto vocês acharem que podem vencer uma disputa, a terão. Enquanto acharem que podem vencer uma guerra, lutarão. Qual é a resposta para tudo isso? Eu não tenho uma resposta, só tenho, eu sei, uma observação. Sim, eu observo agora o que observei antes. Uma resposta a curto prazo seria estabelecer o que alguns têm chamado de um governo mundial, com um tribunal mundial para resolver disputas, cujos veredictos não poderiam ser ignorados, como ocorre com o atual Tribunal Mundial. E uma força pacificadora mundial para garantir que nenhuma nação, não importa o quanto fosse poderosa ou influente, pudesse novamente atacar outra. Mas entenda que ainda seria possível haver a violência na Terra. A força pacificadora poderia ter de usar a violência para fazer alguém parar de usá-la. Como eu observei no livro 1, a incapacidade de fazer um déspota parar dá poderes a esse déspota. Às vezes você tem de fazer o que não quer para garantir que não terá de continuar a fazê-lo. Essa aparente contradição é parte da dicotomia divina, que afirma que às vezes o único modo de ser uma coisa, nesse caso pacífico, pode ser, a princípio, não sê-lo. Em outras palavras, frequentemente o único modo de conhecer-se como quem você é experimentar-se como quem você não é. É uma verdade observável que o poder em seu mundo não pode mais estar nas mãos de uma nação individual, mas nas do grupo total de nações que existem nesse planeta. Somente assim o mundo poderá finalmente ter paz, na certeza de que não será mais possível nenhum déspota. Não importa o quanto seja grande ou poderosa sua nação individual, invadir os territórios de outra nação ou pôr em risco a sua liberdade. As nações menores não precisarão mais depender da boa vontade das nações maiores, frequentemente tendo de desfazer-se de seus próprios recursos e oferecer suas melhores terras para bases militares estrangeiras para merecê-la. Sob esse novo sistema, a segurança das nações menores será garantida não por aqueles que bajulam, mas por aqueles que as apoiam. Todas as 160 nações reagiriam se uma nação fosse invadida. Todas diriam não, se uma nação fosse ameaçada de algum modo. De igual modo, as nações não seriam mais ameaçadas economicamente, obrigadas a agir de determinados modos por seus parceiros comerciais mais poderosos, a seguir certas diretrizes para receber ajuda estrangeira, ou a ter determinadas atitudes para merecer uma simples ajuda humanitária. Contudo, há aqueles entre vocês que diriam que esse sistema de governo global acabaria com a independência e a grandeza das nações individuais. A verdade é que as aumentaria, e é exatamente isso que temem as nações maiores, cuja independência é garantida pelo poder, não pela lei ou pela justiça, porque então as nações maiores não veriam mais as coisas serem feitas automaticamente a seu próprio modo. Mas as considerações de todas as nações teriam de ser igualmente respeitadas. E as nações maiores não poderiam mais controlar os recursos mundiais, mas teriam de partilhá-los mais igualmente, torná-los mais prontamente acessíveis, distribuir mais uniformemente seus benefícios para todos os povos do mundo.
Um governo mundial nivelaria o campo. E essa ideia, embora sendo um ponto principal do debate sobre a dignidade humana básica, é execrável para aqueles que têm, que querem que aqueles que não têm busquem as suas próprias fortunas, ignorando, é claro, o fato de que aqueles que têm controlam tudo que aqueles que não têm buscariam. Parece que estamos falando sobre redistribuição de renda. Como poderemos manter o incentivo daqueles que realmente querem mais e desejam trabalhar duro para isso se eles souberem que devem partilhar com aqueles que não estão dispostos a trabalhar tanto? Em primeiro lugar, isso não é apenas uma questão de querer ou não trabalhar duro. Esse é um modo simplista de lançar o argumento, geralmente construído dessa forma pelos que têm. É mais frequentemente uma questão de oportunidade do que de disposição. Então, a verdadeira e primeira tarefa na reestruturação da ordem social é garantir que todas as pessoas e nações tenham oportunidades iguais. Isso não poderá acontecer enquanto aqueles que atualmente detêm e controlam as riquezas e recursos mundiais mantiverem firmemente esse controle. Eu mencionei o México e, sem querer fazer uma crítica da nação, acho que esse país é um ótimo exemplo disso. Um pequeno número de famílias ricas e poderosas controla a riqueza e os recursos de toda a nação. E isso ocorre há 40 anos. As eleições são uma farsa, porque as mesmas famílias estão à frente do mesmo partido político há décadas, não havendo praticamente nenhuma oposição séria. Qual é o resultado disso? Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Se os salários pulam de $1,75 para $3,15 por hora, os ricos salientam o quanto fizeram pelos pobres ao fornecerem empregos e oportunidades de ascensão econômica. Contudo, os únicos que realmente ascendem são os ricos, os industriais e empresários que vendem os seus produtos nos mercados nacional e internacional com grande lucro, devido ao baixo custo da mão de obra. Os ricos da América sabem que isso é verdade. Esse é o motivo pelo qual muitos dos americanos ricos e poderosos estão construindo fábricas no México e em outros países estrangeiros em que os baixíssimos salários são considerados uma grande oportunidade pelos camponeses. Enquanto isso, essas pessoas trabalham em condições insalubres e totalmente inseguras, mas o governo local, controlado pelos poucos que lucram com esses empreendimentos, impõe poucas regras. Os padrões de saúde, segurança e proteção ambiental praticamente inexistem nos locais de trabalho. As pessoas não estão sendo protegidas e tampouco está a terra, na qual têm de viver em suas choupanas às margens dos rios, nos quais lavam suas roupas e às vezes defecam. Porque frequentemente as canalizações de esgoto também não são uns dos seus privilégios. O que é criado por esse profundo desrespeito pelas massas é uma população que não pode comprar os produtos de fábrica, mas os ricos proprietários das fábricas não se importam com isso. Eles podem exportar os seus produtos para outras nações, das quais há pessoas que podem comprá-los. Contudo, eu acredito que mais cedo ou mais tarde o feitiço se voltará contra o feiticeiro, com consequências devastadoras, não apenas no México, mas em todos os lugares onde os seres humanos forem explorados. As revoluções e guerras civis serão inevitáveis, como o serão as guerras entre nações, enquanto aqueles que têm continuarem a tentar explorar aqueles que não têm, com o pretexto de dar-lhes oportunidades. O controle das riquezas e dos recursos tornou-se tão institucionalizado que hoje parece aceitável até mesmo para algumas pessoas justas, o que vem simplesmente como uma economia de mercado aberto. Contudo, apenas o poder detido pelas pessoas e nações ricas do mundo torna possível essa ilusão de justiça. A verdade é que isso não é justo para a maior parte das pessoas e nações do mundo, que são impedidas de ao menos tentar conseguir o que os poderosos conseguiram. O sistema de governo descrito aqui alteraria drasticamente a balança do poder,
equilibrando os recursos de ricos e pobres, forçando os próprios recursos a ser justamente distribuídos. É isso que os poderosos temem. Sim, por esse motivo, a solução a curto prazo pode ser uma nova estrutura social, um novo governo mundial. Houve alguns líderes entre vocês que tiveram discernimento e coragem suficientes para propor o início dessa nova ordem mundial. George Bush, que a história dirá que foi um homem de mais sabedoria, visão, compaixão e coragem do que a sociedade contemporânea desejou ou pôde reconhecer. Foi um desses líderes. Outro foi o presidente russo Mikhail Gorbachev, o primeiro chefe de Estado comunista a ganhar o Prêmio Nobel da Paz e um homem que propôs enormes mudanças políticas, praticamente terminando o que você tem chamado de Guerra Fria. E outro ainda foi o presidente Carter e fez o senhor Beijing e o senhor Sadat chegarem a acordos com os quais ninguém jamais sonhara e que muito depois de seu mandato evitou repetidamente que o mundo enfrentasse um violento confronto com a afirmação de uma simples verdade. Nenhum ponto de vista tem menos valor do que o outro. Nenhum ser humano tem menos dignidade do que o outro. É interessante notar que esses corajosos líderes que evitaram que o mundo entrasse em guerra se apoiaram e propuseram grandes mudanças na estrutura política vigente. Tiveram apenas um mandato, tendo seus cargos tirados pelas mesmas pessoas, cujas vidas tentaram melhorar. Extremamente populares no mundo, foram profundamente rejeitados em seus países. Disse que um homem é desonrado em seu próprio lar. No caso desses homens, isso ocorreu porque sua visão estava muito além da de um seu povo, que tinha uma visão estreita e só imaginava perdas resultantes dessa visão mais ampla. Todos os outros líderes que ousaram exigir o fim da opressão dos poderosos também foram desencorajados e desonrados. Sempre será assim, até que seja encontrada uma solução a longo prazo, que não será política. Essa solução, a única verdadeira, é uma nova consciência, uma consciência de unicidade e amor. O incentivo para ser bem-sucedido e tirar o máximo proveito da vida não deveria ser a recompensa econômica ou material. Essa prioridade erroneamente estabelecida foi o que criou todos os problemas que discutimos aqui. Quando o incentivo para a grandeza não é econômico, quando a segurança econômica e as necessidades materiais básicas são garantidas para todos, o incentivo não desaparece, mas passa a ser de um tipo diferente, aumentando a força e a determinação, produzindo a grandeza verdadeira, não o tipo de grandeza evidente e passageira que os incentivos atuais produzem. Mas ter uma vida melhor, proporcionar uma vida melhor para os nossos filhos não é um bom incentivo? Ter e proporcionar uma vida melhor para seus filhos é um bom incentivo. Mas a questão é que torna uma vida melhor? Como você define melhor? Como define vida? Se você define melhor como mais luxuosa, superior, com mais dinheiro, poder, sexo e coisas, casas, carros, roupas, coleções de CDs, seja o que for, e define a vida como o período entre o nascimento e a morte, em sua existência atual, então não está fazendo coisa alguma para sair da armadilha que criou a situação desagradável em que se encontra seu planeta. Mas se você define melhor como uma experiência mais ampla e uma expressão mais nobre do seu eu, do seu estado de ser mais grandioso e vida, como processo contínuo e eterno de ser, ainda pode encontrar o seu caminho. Uma vida melhor não é proporcionada pelo acúmulo de coisas. A maioria de vocês sabe disso. Todos dizem que compreendem e, contudo, suas vidas e as decisões que tomam, quem as dirigem, tem tanto que ver com coisas como com todo o resto, e geralmente bem mais. Vocês lutam para ter as coisas, trabalham para isso, e quando obtêm algumas das coisas que desejam, nunca abrem mão delas. O incentivo da maior parte da humanidade é conseguir adquirir, obter coisas. Aqueles que não as ambicionam abrem mão delas facilmente.
Como o seu incentivo atual para a grandeza está ligado ao acúmulo de tudo que o mundo tem a oferecer, todo o mundo está em vários estágios de luta. Grande parte da população ainda está lutando pela simples sobrevivência física. Cada dia é cheio de momentos de ansiedade e cálculos desesperados. A mente está preocupada com questões vitais e básicas. Haverá comida suficiente? Abrigo disponível? Ficaremos aquecidos? Um grande número de pessoas ainda se preocupa diariamente com essas questões. Milhares morrem a cada mês apenas por falta de alimentação. Números menores de pessoas conseguem contar com o básico para a sobrevivência, mas lutam para ter algo mais. Um pouco de segurança, uma casa modesta mais decente, um futuro melhor. Elas trabalham duro e ficam pensando em como, se um dia irão progredir. Suas mentes estão preocupadas com questões prementes e aflitivas. De longe, o número menor de pessoas tem tudo o que poderia desejar. De fato, tudo que os outros dois grupos desejam. Mas, curiosamente, muito desse último grupo ainda desejam mais. Suas mentes estão preocupadas em conservar tudo o que obtiveram e em obter mais. Além desses três grupos, há um quarto. É o menor de todos. Na verdade, é diminuto. Esse grupo não necessita de coisas materiais. Está preocupado com a verdade, a realidade e a experiência espirituais. As pessoas nesse grupo veem a vida como um encontro espiritual, uma jornada da alma. Elas reagem a todos os eventos humanos dentro desse contexto. Têm todas as experiências humanas dentro desse paradigma. Sua luta está ligada à procura de Deus, à realização do eu, à expressão da verdade. À medida que elas vão evoluindo, isso deixa de ser uma luta e se transforma em um processo. É um processo de definição do eu, não de descoberta pessoal, de crescimento, não de aprendizado, de ser e não fazer. O motivo para buscar, se esforçar e ser bem-sucedido torna-se bem diferente. O motivo para fazer tudo é mudado e com ele, aquele que faz é igualmente mudado. O motivo se tornou o processo e quem faz se torna aquele que é. Enquanto antes, o motivo para se esforçar, trabalhar duro, a vida inteira era obter coisas mundanas, agora é experimentar coisas celestiais. Enquanto antes, as preocupações eram uma grande parte com os assuntos do corpo, agora são em grande parte com os da alma. Tudo mudou. O objetivo da vida e a própria vida mudaram. O incentivo para a grandeza mudou. E com isso acabou a necessidade de cobiçar, adquirir, proteger e acumular bens mundanos. A grandeza não será mais avaliada pelo quanto alguém acumulou. Os recursos mundiais serão corretamente vistos como pertencentes a todos os povos do mundo. Em um mundo abençoado com abundância, suficiente para satisfazer as necessidades básicas de todos, as necessidades básicas de todos serão satisfeitas. Todos desejarão que seja assim. Não haverá mais uma necessidade de impor a ninguém um imposto. Todos enviarão voluntariamente 10% de suas colheitas e riquezas para programas que apoiam os menos afortunados. Não será mais possível milhares de pessoas observarem milhares de outras morrerem de fome. Não foi por falta de alimentos, mas por falta de vontade humana suficiente para criar um simples mecanismo político pelo qual as pessoas possam obtê-los. Essas obscenidades morais, agora comuns em sua sociedade primitiva, deixarão de existir no dia em que vocês mudarem seu incentivo para a grandeza e sua definição dela. Seu novo incentivo, tornar-se o que eu os criei para ser, a personificação da própria divindade. Quando vocês se tornarem quem realmente são, Deus manifestado, nunca mais agirão de uma forma ímpia. Não precisarão mais ter em seus carros adesivos com os dizeres: Deus, livrai-me de vossos seguidores.